podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E o Barba sou eu. No episódio de hoje, a gente recebe de novo aqui o nosso amigo Rafael Fishman, editor-chefe do Mac Magazine. Bem-vindo, Rafa. Obrigado. Fala todo mundo, beleza? Beleza. E, bom, a presença dele já dá um indicativo do que a gente vai falar, né? Vamos falar sobre Android. Brincadeira, desculpa. Perdi até a linha aqui. Bixby, vai falar sobre a Bixby. Talvez a gente não fale de Android, mas os ouvintes vão falar, tenho certeza absoluta nos comentários. Mandem e-mails tecnocast@tecnoblog.net. Hoje a gente vai falar sobre a WWDC, que aconteceu pela primeira vez completamente remoto, né, por conta da pandemia. E temos aí alguns lançamentos de software, né, o novo iOS, o novo macOS, o tão aguardado Mac com processador da Apple. Aê! Uhul! E também algumas coisinhas do novo iPadOS. Então aguenta aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 8 minutos e 38 segundos. Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí? É do Éder Salles, ele mandou um e-mail para tecnocast@tecnoblog.net dizendo o seguinte: eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo e com a minha esposa em uma viagem para a Austrália no começo desse ano. Lá o transporte público, no caso ônibus, só pode ser pago via cartão de transporte, como se fosse um bilhete único no Brasil, ou via contactless, cartão ou celular. Eles não aceitam dinheiro dentro dos coletivos, e obviamente nós não sabíamos disso. Entramos no ônibus, e no momento em que fomos pagar pro motorista, ele nos olhou com uma cara brava e disse que não aceitava dinheiro. O problema é que não entendemos o que ele disse de primeira, e um passageiro, percebendo que éramos turistas, nos ajudou a entender como funciona o transporte público na Austrália. A nossa sorte foi que o meu cartão de crédito é contactless e conseguimos seguir a viagem. Depois da vergonha, pensamos que esse tipo de tecnologia torna o transporte público mais seguro, afinal o motorista não precisa trabalhar com dinheiro em espécie, além de tornar o processo mais ágil, já que o motorista não precisa se preocupar com mais nada além de dirigir. Dar troco é uma coisa bem chata, né? O ônibus balançando, o cobrador pegando moedinha, a moedinha cai no chão. Total. Isso é uma coisa que eu nem sei porque que existe ainda nos ônibus aqui no Brasil. E ele continua: voltamos para o Brasil pensando se um dia será possível termos essa comodidade de abolir o dinheiro em espécie em certos lugares. Será o final do dinheiro impresso? Adoro o podcast de vocês, continuem assim. Demora. Esse negócio de então. acabar dinheiro impresso tá longe ainda. Não sei se tá tão longe, não sei se, sei lá, longe do tipo mais de 10 anos, mas acho que Tá. em vários lugares é possível você tirar, tanto que em várias cidades os ônibus não aceitam mais dinheiro em espécie, ou quando aceitam, tem toda uma série de desincentivos, né, pra você não usar, né, tipo, a tarifa em dinheiro é mais cara do que a tarifa com cartão, por exemplo. Isso já acontece em várias cidades do Brasil. Mas é de fato, né, por exemplo, você tem um motorista que tá dirigindo ali. Cobrador é uma coisa muito, tipo, não tem em muitos lugares já, né, já foi abolido. Eu tava em Barcelona e eu precisei pegar ônibus, porque eu tava num hotel muito longe da MWC, né, que é a feira de eletrônicos de mobile que acontece todo ano lá. E aí, eu obviamente não tinha o cartão de Barcelona, o transporte público de Barcelona, e eu paguei em dinheiro pro cara, né, então o cara, imagina, mas eu fiquei pensando, putz, o cara tem que contar ali, né, então é um negócio meio, tipo, o cara tá dirigindo, sabe, eu não devia estar tirando a atenção dele pra receber €1,50, sabe, tipo, né, não faz sentido. Mas tem umas coisas legais, por exemplo, em San José, na Califórnia, eu tava numa WWDC, inclusive, o podcast é sobre isso, e lá o transporte público funciona da seguinte forma: não aceita dinheiro de jeito nenhum, mas tem um aplicativo oficial da cidade, e daí você baixa e paga pelo aplicativo. Você pode pagar até por PayPal,
E daí esse aplicativo ele gera um código, um QR Code, que você mostra pro motorista. Ele é todo animado, assim, tem vários atributos ali de segurança, né, pra garantir. Você só mostra mostra a tela do seu celular pro motorista e beleza, entra aí. Tipo, é muito mais simples, sabe? Mas é claro que é um negócio que, assim, funciona mais na base da confiança, né? Porque não tem catraca no ônibus, não tem ninguém que vai te impedir ali de não entrar se você não tiver pago, né? Igual várias cidades que o metrô não tem catraca, né? Você simplesmente entra e às vezes, de repente, pode aparecer algum fiscal querendo ver o seu bilhete. Se você não tiver, você se ferrou, tem que pagar uma multa de 200 euros. Mas é uma coisa que acho que, assim, já era hora de abolir dinheiro em muitos lugares, assim. E transporte público acho que é o mais óbvio deles, né? Tomara que acabe logo. Eu acho que dá pra acabar em vários locais, assim, mas eu não acho que vai acabar o dinheiro impresso do jeito que o Éder perguntou, né? Será o final do dinheiro impresso? Não tem como, cara. Isso 10 anos, nem a pau. Assim, muito mais, porque tem a questão do público que é desbancarizado, sabe? Não tem conta, não tem cartão, nem existe pros registros oficiais muitas vezes, né? Então essa galera precisa ter algum papel, alguma coisa que essa galera vai usar, né? E, enfim, é lógico que essas experiências, né? Os cartões contactless, os smartphones, as pulseiras que já passam também sem contato ali, pô, pra gente é um puta avanço, pra gente que tem acesso, né? E pra gente realmente é o fim do dinheiro, a gente para de usar. Eu não sei quando foi a última vez que eu tive um dinheiro, que eu precisei ter o dinheiro, né? Mas, enfim, raramente algum lugar pede, você tem que ter o dinheiro, eu vou lá e tiro. Tipo, o meu bilhete único tava dando pau. E aí eu perdi todos os créditos que eu tinha nele. Pô, eu tinha que, toda vez que eu ia pra São Paulo, que eu queria usar um metrô, eu tinha que ir lá sacar R$20 na minha conta por um banco 24 horas pra comprar bilhete de metrô, né? Sim. E aí minha carteira não tem nem moeda, não tem lugar pra pôr moeda na carteira. Então ficava aquela moeda no meio ali, dobrando, a carteira não dobra direito, enfim. Mas só assim também, porque no geral eu uso tudo que é contactless. Nem o cartão eu uso mais, é tudo no celular, né? Com certeza. Dinheiro, eu acho que eu tenho uma nota de 20... Acho que eu tenho 2 notas de 20 na minha carteira, que estão na minha carteira há tipo uns 3 anos, assim. Moeda... e moeda, se porventura eu recebo, sei lá por qual motivo, se numa emergência eu precisei usar dinheiro... E acho que faz muito tempo, né, que isso não acontece, pelo visto. Eu tento me desfazer da moeda o mais rápido possível, assim. Eu dou a moeda. Tipo, eu também. Tipo, não quero, não tenho como guardar isso aqui, sabe? Então, tipo, sai daqui, sabe? Chega de moeda na minha vida. Do moeda e às vezes nota menor também. Eu coloco no console do carro e aí, sei lá, todo semáforo que eu passo que tem alguém eu dou, Sim. sabe? Geralmente eu faço isso. Mas enfim, vamos para a próxima mensagem aqui. É do Jefferson Thomas e ele mandou pelo Twitter citando @Tecnocast. Ele diz o seguinte: será que num possível Tecnocast sobre WWDC poderiam contar um pouco da história da transição do PowerPC para Intel e do Rosetta 1? Fiquei curioso sobre funcionamento e possibilidades. Olha, esse Tecnocast é exatamente sobre o WWDC e acho que o assunto principal não poderia deixar de ser outro. A gente fez vários Tecnocasts cujo assunto secundário era esse, né? Justamente essa transição de arquitetura. Agora é oficial e a gente dedicou vários minutos. A gente não vai falar especificamente dessa história da transição do PowerPC para Intel, mas no momento em que você estiver ouvindo esse Tecnocast, provavelmente já tem um vídeo prontíssimo, inclusive com a participação especial do Rafael Fishman do Mac Magazine, que passou por essa transição. Então vai lá conferir, youtube.com/tecnoblog. Bora pra pauta então? Bora lá! Começando o papo aqui, a WWDC, por conta da pandemia do coronavírus, pela primeira vez foi completamente remota. E assim, como é que vocês sentiram esse evento? Porque eu vi muita gente falando no Twitter que tomara que a Apple faça sempre assim nos próximos eventos, né? Tudo Nossa, remoto. não, sério? É porque assim, pros desenvolvedores, até pros jornalistas, né, tem a vantagem de você ter os vídeos mais concisos e mais bem produzidos, então você perde menos tempo do que aquelas apresentações ao vivo, com plateia, enfim. Então teve uma galera que preferiu, e a Apple manda muito bem na produção também, né? Cara, que pelo amor de Deus, né, velho? A Apple sabe fazer um vídeo, uma apresentação cinematográfica que, sério, humilha qualquer outra empresa. Mas não chega nem perto.
Se eu fosse desenvolvedor ou usuário, eu votaria em que isso se repetisse todos os anos. Mas como jornalista, blogueiro, foi infernal. Essa falta de respiro, de palmas, de alguém descendo ou subindo do palco pra gente parar um pouquinho e processar. Né? Isso daí foi... Os caras... Eles até podem simular isso se eles quiserem, né? Mas foi muita informação, basicamente no mesmo tempo de uma keynote que tem essas paradas, né? Durou simular aí 1 hora isso e 40. igual a Sony fez. Diminuir um pouco o ritmo, né? Sei lá, não sei como fazer isso. É que a Sony no evento dela colocou aquela plateia falsa, né? Que era um monte de sombra. Não, isso não. Com certeza, para cobrir informações, acho que foi muito bom estar remoto, mas eu já tive a oportunidade de cobrir uma WWDC presencialmente, né? E vocês sabem que é aquela maluquice de 5.000 pessoas no mesmo auditório, tem inúmeras fileiras e... É muito legal, assim, acompanhar isso presencialmente, porque você consegue sentir a energia das pessoas. Então, imagina que, sei lá, o Tim Cook tá anunciando um novo recurso. Obviamente tem aquela primeira fileira cheia de executivos da Apple que ficam puxando palmas, mas se o recurso não for bom, se as pessoas não gostarem, não vai, né, ter tantas palmas assim. Então é bom ter esse feedback instantâneo. Isso aqui o pessoal achou interessante. Então, vamos focar um pouco mais nisso, vamos explorar um pouco mais isso. E num evento assim, eu entendo que, assim, a produção foi sensacional, assim, gostei muito, mas ficou uma coisa meio seca, assim, acho que a Apple tentou fazer o melhor que ela podia, dadas as circunstâncias, mas eu acho que ainda não é a mesma coisa, assim, pode ter um showzinho, mas tem que ter pessoas ali. Eu também senti falta dos respiros, mas eu acho que pelo menos nos vídeos pós-WWDC, que são aquelas sessões pros desenvolvedores, eu achei bem melhor, assim, pra entender o que tá sendo dito, né, ficou muito mais didático, porque não é tão improvisado, assim, não tem nenhum improviso, na verdade, né? Tudo com o teleprompter. Então o pessoal elogiou bastante, né? Especialmente a democratização do evento, que presencialmente é restrita, como o Riga falou, a 5.000 pessoas, e os caras abriram, entre aspas, gratuitamente, porque há uma anuidade que você paga para participar do Developer Program da Apple, mas todos os milhares e milhares de desenvolvedores do mundo inteiro tiveram a mesma oportunidade de acompanhar não só a Keynote, como todas as sessões, os labs, etc. Bom, mas vamos falar das novidades então, né? Durante o evento, o vídeo, o keynote principal, não sei nem como falar agora, o anúncio principal, o vídeo principal do evento, eles deixaram para anunciar por último essa novidade, né? Que é as novidades relacionadas ao novo chip, o chip com ARM. Então aqui a gente vai puxar para o começo, porque eu acho que é o que a gente está mais empolgado para falar, né? Essa mudança de arquitetura. Então temos um novo sistema, o macOS Big Sur, que vem com uma grande mudança de design, puxando aí muito da identidade visual que a gente vê nos sistemas móveis da Apple, no iPad e no iPhone, e com a nova arquitetura. Então, assim, o timing não poderia ser melhor para fazer essa mudança visual no Mac, né? Eu tava empolgado com esse negócio, fazia tanto tempo. Eu tava procurando meus tweets antigos. Tem um de 2017, acho que foi no dia 12 de setembro, então provavelmente foi num dia de lançamento de iPhone. E daí eu falei, Apple, lança logo o MacBook com ARM, porque o processador da época era o A11, ele tava muito bom, assim. E faz um tempinho já que a Apple faz processadores ARM melhores do que todo mundo. E eu vai rolar um especial, um texto e um vídeo nos próximos dias, com números e dados para embasar tudo que eu estou falando. Realmente os processadores da Apple são melhores, já eram melhores há muito tempo. Eu pensei, será que a gente não podia ter um avanço nos computadores? Né? E era uma transição que acabou... hoje a gente vê como natural, né? Porque a Apple sempre gostou de fazer tudo dentro de casa. E, finalmente, chegou. Foi o One More Thing, sem a frase One More Thing, que foi os Macs com Apple Silicon. O Tim Cook anunciou que vai ser lançado o primeiro Mac até o final de 2020, já com esse processador. Vai ser baseado na arquitetura ARM, como a gente já estava vendo rumores há muito tempo. E a transição deve ser completada em 2 anos. Pelo menos essa é a previsão oficial da Apple. Mas a gente sabe que pode ser bem menos, às vezes, ou pode até demorar um pouco mais. Mas eu gostei. E acho que a Apple meio que... a gente passou por uma transição e deu certo, né? No PowerPC para Intel. Então vamos fazer igualzinho, porque basicamente muita coisa combina aqui dessa transição com a transição passada.
Uma coisa que eu reparei é que eles não falaram, eu pelo menos não percebi em nenhum momento eles falarem a palavra ARM, né? Não foi citado sempre na Keynote, Apple nenhuma Silicon. vez. Sim, a gente sabe que a arquitetura vai ser ARM porque os processadores dos iPhones e iPads são ARM e os processadores vão ser baseados, por exemplo, no A12Z Bionic, né, que já está no kit de desenvolvimento. Mas tem toda aquela questão da Apple de inventar nomes para coisas novas, para coisas talvez que já existam, inventar um nome próprio, né? Então, aqui não tem cara de ser um nome Silicon. próprio, né? Apple Silicon só. Eu tava vendo aqui nos vídeos também da pós-WWDC, né? Os vídeos lá com as apresentações para developers. E aí tem um onde eles mostram a questão da compatibilidade, tem que fazer a portabilidade do app de Intel pro app com Apple Silicon. Cara, eu vou demorar pra me acostumar com isso. Isso, só para esclarecer, Mobilon, isso daí é um nome genérico, como você falou. É um chip da Apple. Provavelmente, quando ele sair o primeiro Mac, ele vai ter também uma identificaçãozinha, tipo chips de iPhones e de iPads. A gente não sabe se vai ser também com a letra A. Os iPhones estão hoje no A13 Bionic, o iPad está no A12Z Bionic, que é o mesmo que está no Mac Mini aí de transição. Então, os Macs provavelmente também vão ter alguma letrinha com algum número, mas como a gente não sabe ainda qual vai ser o primeiro, eles estão chamando de forma genérica. Não, com certeza porque tem um nome de marketing, né? E Apple Silicon não é um nome nada legal pra marketing, assim. Vai ter um negócio mais marqueteiro, né? Porque a Apple é Apple. E nisso ela sempre foi boa, né? Sim, tanto que muitos lembram do nome AirPort, que a gente também conhece como Wi-Fi. Então, né? A Apple é muito boa em inventar nomes, assim, e eles realmente pegam, né? Mas aí, quais são as suas expectativas com relação à performance desse chip novo aí? Temos a Apple ressuscitando o Rosetta também, né? Agora com Rosetta 2, só fizeram a atualização do nome para fazer a emulação dos aplicativos feitos para Intel nos computadores com Apple Silicon. E como é que vocês acham que vai ser a performance? Será que... Porque eu lembro que no último episódio que a gente gravou sobre isso, o Rafa até participou e ele falou que ele achava que os chips não chegariam primeiro nos MacBooks Air por conta do MacBook Air ser o produto mais vendido da Apple. Então, se der uma merda, seria uma merda catastrófica, né? Então, provavelmente estaria em outra linha de Macs. Mas também tem a questão do ARM, esses chips, a experiência que a Apple tem, inclusive, desenvolvendo esse chip é em economia de bateria, né? São os iPads, são os iPhones que também são fabricados em massa. Só que aí são dispositivos que também não têm essa necessidade de sustentar performance por muito tempo. Então, queria entender de vocês qual é a expectativa aí para esse chip novo. A Apple, ela tá muito confiante, né? A forma como tudo foi apresentado, o Craig Federighi, que é o chefão de software lá da Apple, ele inclusive brinca na Keynote, não se preocupem porque a gente já fez isso daqui uma vez, vai ser tudo tranquilo. E o Rosetta, a versão 2 dele aí, vem para facilitar e suavizar essa transição para a parte dos usuários e também para os desenvolvedores que não tiverem tempo ou não tiverem interesse de fazer a recompilação dos softwares para a ARM. Então, eles estão muito confiantes nisso. Eu acho que eles não necessariamente precisam escolher um Mac não popular para testar a coisa. A coisa começa a ser testada agora com esse Mac Mini com processador de iPad Pro nas mãos de alguns desenvolvedores, mas eles não deixaram claro qual vai ser esse primeiro Mac. A minha maior dúvida é se eles vão direto para um laptop ou se, por exemplo, seria uma boa oportunidade de renovar o design do iMac, que está nos rumores aí que ele deve ser redesenhado, tem muitos anos com o mesmo design, e colocar o primeiro chip num iMac. Essa é a minha grande dúvida agora, e é uma máquina que não tem, por acaso, a mesma popularidade do MacBook Air, porque os desktops hoje em dia, como um todo, não tem tanta popularidade quanto laptops. Então, se fosse para apostar, eu talvez iria de iMac. Mas cabe um Mac Mini aí também, não cabe? Que o kit, se eu não me engano, não é tipo um Mac Mini? Mas aí eles iniciaram essa transição com um dos Macs mais irrelevantes de todos, também não sei se me soa muito bem. Parece que eles não confiam no próprio serviço ali, né? Mas eu fiquei muito impressionado porque o Craig falou que toda a demo, né, todos os exemplos já eram em Apple Silicon. Eu espero muito que seja verdade, porque na hora lá ele pegou um Maczinho que a gente nem sabe qual era aquele, que só tinha o monitor da Apple lá bonitão, e ele rodou várias coisas, o Final Cut com 4 vídeos em 4K e tudo, e isso num processador de iPad Pro 2020. Tudo bem que a gente sabe que... É 2018, se for ver, né? Não, que ele é o de 2020 com um GPU a mais. Exatamente. Mas assim, tudo bem que o iPad Pro em si já é um bom Core i5, né? E tal. E a gente sabe também que pra rodar um Final Cut, até um MacBook Air roda. Eu tenho um amigo que edita em 4K em MacBook Air, porque software de Apple em hardware de Apple roda muito melhor. Sempre rodou. Mas, eu fiquei muito impressionado porque já tem um
negócio funcionando de um processador de 2 anos atrás, imagina o que é que vai vir em 2025. Acho que esse ano mesmo eles já devem apresentar uma linha... no final do ano, né? Uma linha específica de processadores aí nesse novo produto. Já deve surgir uma linha nova, com uma nomenclatura nova, focada nos Macs. E aí a gente vai ver o real poder da Apple, porque se eles conseguiram fazer isso com um processador que, de fato, é um processador de 2018 com um núcleo a mais, mas a arquitetura é 2018 ainda, né? Então, se já conseguiram fazer isso, editar uma foto de 5 GB no Photoshop, põe zoom, tira zoom e, sabe, pelo menos na demo tava perfeito, né? Eu acho que assim, a coisa mais importante pra mim é o dia 1, né? Como eles sempre bateram ali naquela tecla, assim, se o dia 1 dos Macs com ARM der certo, eu acho que é um caminho sem volta, assim. Já devem começar a pintar alguns feedbacks dos desenvolvedores que receberem esse Mac Mini, né? A gente vai ter alguns relatos aí de como que a coisa promete, porque a Apple manda muito bem em colocar um processador que não demonstra o que eles estão planejando de fato pro Mac, né? Eles pegaram, como a gente falou aqui, um processador de iPad Pro e colocaram no Mac Mini e provavelmente o feedback já vai ser muito bom em cima disso. E o primeiro chip para Mac provavelmente é bem superior a esse chip que tá no iPad Pro. Agora tem duas coisas com relação a isso que eles fizeram na Keynote. A primeira é a mesma coisa que o Steve Jobs fez em 2005 quando anunciou a transição de PowerPC para Intel. Ele apresentou a Keynote inteira usando Macs Intel e aí falou isso no final. A diferença é que tudo foi ao vivo, né? Essa Keynote foi toda pré-gravada e editada, então não tinha como dar nada errado aquilo ali. Então, eu só tenho dúvidas com relação ao desempenho dos Macs novos nesses primeiros anos, primeiros meses que a gente vai ter que conviver com aplicativos nativos e aplicativos de Intel x86, né? Porque assim, quando a gente fala de performance pura de ARM, quando a gente pega um iPad OS, um iOS rodando, eles são sensacionais. Então, de novo, a Geekbench, um dos benchmarks, acho que melhores para testar desempenho de processador, porque ele é multiplataforma e ele é calibrado por processador. Quando você compara um iMac Retina 5K com Core i7 7700K, ele faz praticamente a mesma pontuação do iPad Pro de 2020. É claro que é um Core de 7ª geração, mas é um Core i7 7700K de desktop. E a gente está comparando o chip ali, o desktop, com um negócio com 5mm de espessura, que não tem uma ventoinha e que não fica ligado direto na tomada. Agora, tem um problema que é desempenho de pico e desempenho sustentado, né? O Geekbench ele vai testar ali rapidinho, né? Alguns minutos e vai dar uma pontuação. E é legal o iPad, por exemplo, conseguir sustentar uma performance tão sensacional, né? Que é um processador de desktop conseguia. Mas a gente não sabe como se ficaria, por exemplo, vamos renderizar um vídeo em 4K. No iPad, com o iPadOS e com os aplicativos do iPadOS, já funciona, né? Barba, acho que pode falar muito bem dessa experiência, inclusive melhor do que muito notebook e computador que fica com ventoinha girando rápido pra cacete. Mas eu fico com dúvida com relação a esses aplicativos emulados. Não é bem emulada a palavra, é uma espécie de tradução de binário, né? Com Rosetta 2, mas quando a gente pega, por exemplo, o que a gente tem na concorrência, o que a gente tem de caso concreto hoje. Não tô falando que as dificuldades são as mesmas, mas olha só, o Windows 10 tem para ARM, legal. Só que o Windows 10 para ARM, ele tem uma série de limitações para rodar aplicativos antigos. Ele já emula x86, mas só emula de 32 bits. Tinha uma promessa de 64 bits, mas até hoje isso não funciona direito. Então você está muito limitado no Windows 10. E segundo, eu testei um notebook, entre aspas, né? Eu tive contato com o notebook da Qualcomm, era um Snapdragon 855 ou 850, e aí, né, abri o Photoshop, abri o Office, etc. E o desempenho era uma bosta, tá? Sendo bem sincero, assim. Era um notebook de 600, 700 dólares, se eu não me engano era da Lenovo. E assim, né? É muito ruim. Então, a Apple tem que fazer bem melhor do que aquilo, e a gente vai ver, assim, nos próximos dias, né, os desenvolvedores comentando, provavelmente, desse kit de desenvolvimento com o Mac Mini. Mas eu acho que tem a questão do chip que é usado também, né, Riga, nesse teste que você fez, porque o chip da Apple é o benchmark do mercado. A gente viu até, acho que ano passado, o chip anterior da Apple, eu não lembro os números agora, mas era superior ao chip do ano da Qualcomm, sabe? Sim. Então, sim. assim, a Apple tá muito à frente. Tá muito à frente da Qualcomm e tá muito à frente da Samsung hoje. Sem falar também as instruções que a Apple
Apple já coloca no chip dela, né? A questão de inteligência artificial, enfim, tem vários módulos dentro do chip, a divisão de chip de performance e chip de economia de bateria, né? Então, assim, tem várias coisas que eu acho que o chip da Apple tá muito na frente. E, assim, é a Apple fazendo um chip pro sistema da Apple e vice-versa, né? É a vantagem que a gente já vê nos sistemas móveis da Apple, a gente vai começar a ver agora também no desktop, que não é o caso do Windows, que é uma empresa fazendo software para outra empresa que faz um chip para smartphone, não é nem para notebook. Então, assim, acho que é bem mais fácil para a Apple fazer isso dar certo e ter uma performance boa do que nesse caso dessa parceria entre Microsoft e Qualcomm ou Google Qualcomm, né, que a gente já vê também nos Androids como eles não conseguem atingir o mesmo patamar. Queria até levantar a bola aqui de 4 coisas. Não tô vendo muito comentário na internet e aproveitar que a gente tá com um especialista aqui. E eu queria saber até a opinião do Rafael sobre... São 4 coisas que eu imagino que podem chegar no Mac depois dessa transição, que a gente já vê até do lado da Microsoft já faz algum tempo, né? Por exemplo, o novo Mac OS, ele tem muito cara de interface touch em alguns pontos. E aí é uma coisa que pode chegar ou não, mas eu espero que chegue. Isso é uma das primeiras coisas. A segunda, agora com a mudança pra ARM, eu acho que, imagina se um Mac já faz 10 horas de bateria, de 8 a 10 horas de bateria. Teoricamente, hein, Barba? Se você tá ali navegando na internet, de 8 a 10 horas, cara, com ARM, eu imagino esse número dobrando, sabe? Terceira. E agora, com ARM e Apple Silicon, fica muito mais fácil sair MacBook 5G da loja já, com suporte a 5G. E a quarta coisa é a possibilidade de a gente ter os apps que hoje só tem no iPad, chegando no Mac, né? De forma muito mais fácil. Eu tenho vários aplicativos aqui de criação que são feitos só pro iPad, né? Um deles é até editor de vídeo, que é exclusivo pro iPad, editor de foto, que é exclusivo pro iPad, mas a gente também tem app de finanças, que é só para iPad e iPhone, app de anotação, né? Muita coisa que vai funcionar com a caneta e tudo. Cara, eu acho que assim, não é só o processador, não é só o desempenho, eu acho que é uma transformação possível no MacBook, assim, que, nossa, demorou, mas assim, não se compara a nada desde que o primeiro Mac foi lançado, sabe? O que é que tu acha em relação a essas 4 coisas que eu comentei? Vou começar da quarta. Tá. A Apple já disse que sim, nos Macs com o Apple Silicon, usuários vão poder rodar aplicativos de iPhone e de iPad nativamente. Você vai poder acessar a App Store e baixar o aplicativo que você quiser, salvando algumas exceções aí de desenvolvedores que não quiserem isso. O developer ainda vai ter a opção de não quero marcar um checkbox lá, não quero disponibilizar isso daqui para Mac. Por exemplo, o WhatsApp, que requer uma linha de telefone, não faz sentido rodar, ao menos se eles mudarem o esquema todo deles no Mac. Mas eu acho que a grande maioria vai estar disponível, e isso ao mesmo tempo é uma coisa que eu vejo com ótimos olhos, como você. Tem muitos aplicativos que fazem falta no Mac, que vão ser muito úteis, mas isso me deixa também preocupado com o futuro da qualidade de software para Mac, porque embora tenha, por exemplo, se você pensar no Instagram, você rodar um Instagram no Mac, que hoje em dia a gente não tem nada nativo, é bacana, não requer algo muito diferente do que ele já roda no iPhone, ele ficar numa janelinha vertical ali no Mac. Não me preocupa, mas tem muitos aplicativos que merecem adaptações para a interface de teclado e mouse, né? Então, a gente, aí já conectando com o primeiro ponto que você levantou, há uma clara mescla entre as interfaces do macOS e do iOS, tudo está convergindo, agora é a mesma arquitetura também, mas eu não vejo a Apple lançando um Mac touchscreen. Eles já mudaram de ideia sobre coisas que eles já falaram no passado, mas eles batem muito, muito, muito na tecla de que Mac é Mac, iPad é iPad, são coisas diferentes, a interação é diferente, o sistema é diferente, então eu não consigo enxergar isso, embora eu tenha visto hoje mais cedo um cara simulando ele deve ter pego uma screenshot do Big Sur e colocou no iPad Pro, e é incrível como combina, especialmente os cantos arredondados. Cara, quando eu vi aquela central de controle, com aqueles ícones ali redondinhos ali, redondo igual a ponta do meu dedo, sabe? Os cantos arredondados que eles colocaram na central de controle e no dock são exatamente os mesmos cantos arredondados da tela do iPad Pro, que não tem nenhum Mac hoje, né? É muito esquisito o Mac. Eu tô com... Vocês também já usaram o MacBook Pro de 16 aqui. A tela dele, ela na parte superior
anterior, o hardware ele é arredondado, a carcaça, mas a tela é quadrada. E é muito esquisito se olhar isso. Não é moderno. Para mim, tá bem claro que esses futuros Macs que vão provavelmente incorporar telas mini LED, né, segundo apontam os rumores aí, eles devem provavelmente vir com campos arredondados também seguindo a linha aí. Mas isso não quer dizer que será um touchscreen. Eu não acho que é por aí. 5G é uma possibilidade boa, embora não esteja incorporado no SoC da Apple, né, no System on a Chip. A Apple ainda usava Intel, vai voltar a usar Qualcomm agora, mas eu acho que é perfeitamente possível. E eu esqueci qual foi o terceiro ponto. Bateria. Bateria é bom. E uma das coisas legais, o Riga pode falar melhor do que eu, dos chips da Apple, e principalmente em comparação à Intel, é que eles têm os núcleos assimétricos, né? Enquanto os da Intel são todos simétricos. Então a Apple consegue colocar muitos núcleos ali focados muito em eficiência energética e deixar alguns núcleos para performance que são, na maioria dos casos, usados muito poucos, né? No dia a dia, quando você está num browser, digitando, vendo e-mail, navegando no Twitter, você não precisa desses chips de performance que só fazem consumir bateria. Então, a promessa é boa. Eu não sei se a gente vai ver um Mac durando, 3 dias inteiros, mas pelo menos algo de dia inteiro real, porque essa promessa que a Apple faz de 8 a 10 horas, eu nunca cheguei nem na metade. Meu Mac dura 5 horas, talvez espremendo um pouco 6 horas, ainda mais porque eu sou usuário de Chrome. Mas se a gente conseguir... é exatamente isso. É exatamente o problema. Eu sei. Com o Safari chega, Rafa. Vai? Acredita. Ok. Esse é o mesmo problema que eu tenho aqui, cara. O Riga já tinha me falado isso, eu não consigo abandonar o Chrome, mas é esse. É foda. É foda. Mas se a gente conseguir, 12 horas reais, mesmo usando o Chrome, eu já pulo de alegria. Eu acho que Inclusive, saiu um estudo recentemente sobre extensões, né, para Chrome e o quanto elas consomem em performance. E no topo das extensões que mais consumiam processamento estavam as extensões de bloqueador de anúncio, né? Então o pessoal costuma instalar a extensão de Adblock para liberar a memória RAM, porque o Chrome consome muita memória RAM. E aí o que acontece é que você usa menos RAM, mas usa mais processamento. Então fica a dica aí, desinstalem os seus Adblocks, principalmente no Tecnoblog. Adorei o argumento. Adorei o argumento. Muito bateria. bom. Muito bom. Vou repetir isso à torta e à direita agora. Olha aí. Isso dos núcleos assimétricos é uma coisa do ARM, né? Vários fabricantes podem implementar, mas é uma grande vantagem em relação aos Intel. Inclusive, eu estava vendo uma sessão de desenvolvedores da WWDC depois, e eles citaram isso como uma bela vantagem, né? No Intel, os núcleos são iguais ali. Você tem um processador octa-core, tem 8 núcleos que podem fazer a mesma coisa. No Apple Silicon, em outros processadores ARM, você pode ter o grupo de alto desempenho e o grupo de economia de energia. E aí, um exemplo que eles deram foi que isso pode deixar o sistema muito mais fluido. Por quê? Porque o desenvolvedor, ele pode direcionar todo o processamento pesado, imagina, sei lá, você está rodando um Final Cut. Todo o processamento de renderização do vídeo vai para os núcleos de desempenho. E todo o processamento da interface, que é uma coisa que, tudo bem, vai para os núcleos de baixo consumo. E daí você consegue ter um desempenho fluido nas duas, assim. Não importa se você está, sei lá, navegando pelos menus do Final Cut. Isso não vai interferir no desempenho dos núcleos de alto desempenho. Então, é uma coisa que, primeiro, melhora o desempenho e, segundo, é muito promissor em termos de consumo de energia, né? A Qualcomm, quando ela anunciou os notebooks com Windows 10 e Snapdragon, todo o discurso era que agora você tem um notebook que dura múltiplos dias. Mas, na verdade, não é bem assim. Isso é um marketing bem forçado, né? Porque são notebooks que duram 20 horas, isso bem estimado. E a gente sabe que o Windows é um pouco mais complicado, o Mac é um pouco mais otimizado em relação ao consumo de bateria. Mas beleza, vamos supor que dura 20 horas. Eles consideram que, como você vai ter um dia de trabalho de 8 horas, então dura 2 dias. Então não é mais de um dia, né? É uma coisa bem assim. Mas com certeza deve dar uma bela melhoria, assim. Eu não acho que no MacBook Pro, por exemplo, que vai ser uma coisa mais focada em performance, tenha um grande ganho de bateria. Mas um Air com um ARM otimizado, Apple Silicon, putz, aí a gente pode esperar um belo de um avanço, assim. Mal posso esperar. Voltando um pouquinho na questão das janelas ali que o Barba tinha comentado, né? De aplicativos de iOS dentro do Mac, né? Como isso vai ser nativo, isso vai ser possível de rodar dentro do novo Mac com o Apple Silicon. Tem um funcionamento que a Apple também já explicou, né? Os aplicativos de iPhone, eles vão rodar dentro dos Macs com o tamanho fixo, né? Obviamente, não tem como ficar redimensionando um aplicativo que é feito para uma tela que é fixa. Mas no caso do iPad, tem 2 tipos de aplicativos que podem ser feitos ali, com suporte
suporte ao multitarefa, ou os aplicativos que também são tela fixa no iPad, que não tem suporte a isso. Esses aplicativos que já suportam o multitasking, você vai conseguir redimensionar ele no Mac normalmente como se fosse uma janela de Mac mesmo. Você consegue clicar no cantinho ali e redimensionar ele de forma livre, né? Por já ter essa compatibilidade. Então acho que esse é um ponto legal para se notar nessa mudança de chave aí da incorporação do chip próprio da Apple, do novo design do macOS, que agora macOS 11, né? A nomenclatura foi alterada e também a identidade visual se aproxima muito mais dos iPads, mas para os desenvolvedores principalmente, isso significa ter acesso a uma nova gama de usuários com um aplicativo que você já fez para uma plataforma específica, né? Que nem o Rafa falou. Se o seu aplicativo está na loja de apps do iPad e ele for compatível com o macOS novo, esse ano ainda esses aplicativos para iPad já vão estar disponíveis na App Store, na Mac App Store. Aí fica a cargo do desenvolvedor escolher se ele quiser tirar, ele só vai lá no App Connect dele lá e desativa a checkbox, e aí ele pode optar por não colocar o aplicativo dele no macOS. Mas legal ver essa integração total agora dos dois sistemas. Eu lembro que eu até citei no episódio que o Rafa participou, eu perguntei, né, se vocês achavam que isso ia fortalecer a Mac App Store, né, no sentido de agora os desenvolvedores darem mais atenção, colocarem os aplicativos deles ali de fato na Mac App Store, e agora instantaneamente você começa a ter aplicativos de iOS nativos no Mac, já suportando, se o aplicativo foi desenvolvido com as APIs, né, do próprio Mac, já suportando ali toda essa migração aí de plataforma. Eu acho, inclusive, Mobilon, que eles vão matar essa diferenciação entre App Store e Mac App Store. Vai ser uma loja só e eles vão dar um flag lá quando você estiver no iPhone, não precisa mostrar aplicativos para Mac, como já não mostra aplicativos para iPad exclusivamente. E quando você estiver no Mac, também os aplicativos de desenvolvedores que resolveram fazer o opt-out lá, não quero rodar em Mac, também não vão aparecer. Mas eu acho que é uma loja só. Eles, inclusive, alguns meses atrás já unificaram, né, as categorias das duas lojas com o lançamento dos aplicativos universais, que já hoje em dia permitem, por exemplo, que um desenvolvedor que tem aplicativo para Mac, iPhone e iPad venda ele como uma coisa só. Você paga uma vez só e você pode baixar nas múltiplas plataformas. Mas são ainda aplicativos separados, né? Um para cada plataforma. Nos futuros Macs com Apple Silicon, pode ser um único aplicativo mesmo disponível em todas as plataformas e numa única compra. Isso muda até um pouquinho a forma que os desenvolvedores pensam o desenvolvimento dos aplicativos, né? O modelo de negócios. Porque, por exemplo, acabei de comprar a suíte do Things 3, que é um app de tarefas para Mac, e acho que paguei 170 ou 180 reais, não me lembro o valor exato, só pro Mac. E aí eu fui lá e comprei também a versão para iPhone, eu sei que o total deu uns 220 reais, né? Paguei em reais já. Então, assim, no momento que eu tenho o app do iOS que roda nativamente no Mac, às vezes se eu só quero uma lista de tarefas simples nos moldes que eu tenho no meu iPhone, eu vou comprar a versão do iPhone que é mais barata, né? Então isso vai fazer os desenvolvedores começarem também a repensar o modelo de negócios dele. Já não faria sentido você ter um app de tarefas custando 170 reais no meu Mac, e aí lá no iPad tá custando, sei lá, 60 reais. Não tem tanta diferença de recursos de um app de tarefas do iPad pro Mac. É lógico que no app, às vezes, que você tem mais poder de processamento, tem mais funções, aí faz sentido, né? Um app mais voltado para desktop, você compraria a versão desktop. Mas um app de tarefas que é uma coisa simples, às vezes a versão de iPad me atende, então não tem por que comprar a versão cara no Mac OS. Então vai mudar um pouquinho também a forma que alguns desenvolvedores planejam aí o modelo de negócios deles. Tem o sentido contrário também, né? Porque a gente pode ter os aplicativos de Mac no iPad. Então, próximo ano, daqui a 2 anos, não sei, eu tô falando de um Final Cut para iPad, Logic Pro para iPad. Sabe, o caminho contrário também pode ser feito. Ou eu tô ficando maluco? Não, pode ser feito sim. São 2 grandes problemas nesse caminho contrário. Eu acho que é RAM. Os iPads ainda tem pouca, né? Agora os iPads Pro estão padronizados com 6 GB, que é pouco para computadores, né? Hoje em dia a gente chegou o quê? Um padrão 16 GB de PCs também, eu imagino, tal como o Macs. E aí de 16 você vai para cima. Talvez um Mac ou um PC de entrada hoje em dia tem no mínimo 8 GB, né? A maioria dos iPads tem 4 ou 6 GB, então é pouca RAM. E no caminho contrário, a interface de um aplicativo para Mac não funciona muito bem num iPad, né? Quem já usou, sei lá, um aplicativo de virtualização de acesso remoto sabe que não é muito legal, por isso que a Apple reluta tanto em lançar um Mac touchscreen, né? Que é
as coisas são pequenas, né, para você usar os dedos. Funciona, mas não é o ideal. Então, um Xcode, um Final Cut, um Logic Pro para rodar no iPad, ele teria que ser, eu acho que a Apple pelo menos faria questão de repensar um pouco o visual dele, a interação com os dedos. Mas aí também tem mais um ponto na questão visual, né? Agora o Mac tem a sidebar, que ocupa a altura completa da tela, uma coisa bem iPad também. E eles introduziram como novo padrão no sistema, isso é uma coisa curiosa que eu vi nos vídeos de desenvolvedores da WWDC, mas não tinha como padrão o tamanho grande de ícones. Isso todos os ícones, né? Se você pegar, por exemplo, nas telas do Mail que foram apresentadas, lá em cima tem a toolbar e tem aqueles ícones de resposta, arquivar, o ícone de busca também. Aquele ícone é o tamanho grande. Esse formato, ele é comum nas telas de toque, né? Como o Riga falou lá, o menu de central de controle, que tem os ícones que é do tamanho do dedo e tal, isso é normal para telas de toque, mas nunca foi normal no Mac, até que antigamente os executivos da Apple falavam, né, não tem como ser touch porque o Mac é pensado com ícones pequenos, e eu acho que foi muito simbólico essa introdução na API, no Xcode, você coloca lá o tamanho large e o botão já fica no tamanho large padrão do Mac. Mudança pequena, sim, mas simboliza como a Apple está pensando nesse sistema, né, o que ela está enxergando nesse sistema novo, que realmente é para conversar com os aplicativos do iPad, é para você instalar um aplicativo do iPad no Mac e não ter aquele susto, né, de um lado ter uma janela do Mac com ícones pequenos e coisas pequenas, até as janelas de alerta do sistema, por exemplo, vão usar os ícones padrão grande, o botão de esvaziar lixeira é botãozão esvaziar lixeira azul, grande, bonito, inclusive. Telas, por exemplo, acabei de instalar o Calendar aqui, um aplicativo de calendário, só tem um botão de call to action, aquele botão de iniciar, alguma coisa assim. Até hoje, os desenvolvedores faziam aquilo hard-coded, sabe? Faziam um botão customizado. E agora não, existe um botão grande padrão no sistema. Então, eu achei muito simbólico isso, sabe? É uma mudança que parece tão boba, né? Ter um tamanho de botão grande na API, mas simboliza o que a Apple está enxergando nesse sistema, né? Que converse bem com os aplicativos touch dos outros dispositivos. A pessoa vai ficando velha, vai querendo os botões grandes, você viu, né? Vai ficando velho, vai ficando... Não, eu quero esse botão grandão aqui, ó. Pá! Outra grande novidade desse keynote, dessa WWDC, é a introdução do iOS 14. A gente já tinha visto vários rumores aí que vazaram, né? Como os widgets na tela inicial e várias coisas. E a zoeira continua, né? Coisas que o Android tinha... Quantos anos? 8 anos, sei lá quanto. Desde o começo, na verdade, né? O Android tem os widgets na tela de entrada. Mas enfim, estamos todos aqui usando a versão beta. Queria saber como é que tá rodando aí no aparelho de vocês. Tá engasgando? Olha, como é que tá fale agora? por você. Eu instalei no aparelho de teste. Eu não vou instalar beta da Apple no meu iPhone. Somos pra dois. cagar com o aplicativo de banco, cagar com... Dá muito trampo. Não recomendo, inclusive, todo mundo que estiver ouvindo, não faça isso. Não é uma boa ideia. Espere, Não, aguente. Não, e é importante notar que as betas não são lineares, a evolução dela. Um ser que alguma coisa esteja bem agora na beta 1 e na 2 quebre. Então não é uma coisa assim, vamos evoluindo, sempre melhorando e corrigindo bugs. Não é assim, é um alto e baixo até chegar à versão final. Beleza, agora vocês estão me assustando porque eu só tenho um iPhone. Beleza, valeu. Não, mas... E tô usando, valeu. De qualquer forma, o pessoal tá dizendo que pelo menos o primeiro Developer Beta, ele tá bom, né? Ele tá funcionando bem, ele tá inclusive melhor do que o iOS 13.0 final, né? Então, é um sinal de que pode piorar do nada no próximo Developer Beta, claro, a gente sabe, é um risco, mas o primeiro beta o pessoal tá adorando porque, cara, ok, vamos falar dos widgets. Legal. No Android teve desde sempre. Eu acho que o Android... eu lembro, antes do 1.0, assim, tinha um esquema que... Eu lembro do G1 que tinha, né? Já os widgets. Parece que o meio de interação principal era com widgets, inclusive. Não era nem botar um monte de atalho ali na tela, como o iOS sempre foi. E a questão é que é a seguinte. No Android, eu nunca usei widgets muito, porque nunca funcionou direito comigo. Tipo, pra mim, nunca funcionou direito. Sei lá, colocar um widget de lista de tarefas. Colocar o Todoist. Eu deslizo pra tela que tá o Todoist e o aplicativo recarrega. Ou então ele não tá atualizado. Ou então ele deu pau. E de repente ele parou de funcionar o widget. Então eu nunca usei. Eu sempre preferi usar meio estilo iOS, assim. Sempre que eu tô com Android de teste, eu nunca vou lá e boto o widget. Mas, né,
E aí, como não tô usando no meu aparelho principal também, isso deve ter facilitado. Eu fiquei horas brincando com widgets e pensando quais aplicativos poderiam ter widgets pra facilitar a minha vida. Porque, putz, ter a informação ali, tem vezes que eu não preciso, eu não quero abrir o aplicativo. É muito melhor ter a informação ali na ponta da língua, né? Então, eu acho que é uma novidade muito boa e é uma novidade que... Desde quando o iOS não tem uma mudança de fato na tela inicial? Acho que talvez desde o iOS 4, quando teve a incrível possibilidade de botar, sei lá, papel de parede na tela inicial. Porque, sabe, botar pasta também. Porque, cara, sabe, finalmente não é mais aquele grid fechadinho, né? Acho que são 3 grandes novidades em como você organiza a tela e os aplicativos. O iOS, aliás, todo telefone ultimamente tem esse problema que você precisa instalar aplicativo para tudo. Então, na verdade, você fica com 200 telas, com um monte de aplicativo que você não usa nunca, mas uma vez no ano você precisa do aplicativo para fazer uma ação e aí você não tem, você tem que baixar, então você já baixa e deixa instalado para sempre, né? Então vira essa zona. Então o iOS introduziu 3 coisas para ajudar você a utilizar melhor os aplicativos. Primeiro, os widgets, como a gente já citou aqui, né? O que for mais importante você deixa aberto e já tem ali de cara. Não tô nem entrando no mérito aqui se é inovador ou não, né? Só tô dizendo que são as novidades. O segundo, tô falando isso antes que a galera me xingue, né? Porque o Android, não sei do que lá. Enfim, segundo, mas relaxa, o pessoal vai falar mesmo assim, tá? Pode continuar. A biblioteca de apps, que eu acho que é o mais importante nessa questão de não ter 200 telas, né? Você pode simplesmente segura o toque na tela ali e você consegue fazer a ordenação. Então, você pode ocultar aplicativos que você não quer ter ali. Esse aqui pode ocultar, deixa lá na biblioteca de telas. Ou você pode ocultar uma tela por inteiro. Então, eu ocultei todas, deixei só a primeira e a segunda tela aqui. Então, todos os aplicativos foram para a biblioteca. E, naturalmente, como eu já não sabia onde estavam esses aplicativos, eu sempre usava a busca, né? Arrasta para baixo ali e busca o aplicativo. Agora eu faço isso na biblioteca. A organização é bacana, porque a hora que você abre a biblioteca, você tem os aplicativos que você mais usou. Primeiro que está dividido, né, por grupos, então produtividade, social, entretenimento. E dentro desses grupos, você tem 3 aplicativos em destaque, que são os aplicativos que você mais usou daquele grupo. E embaixo tem a pastinha stack, que você clica e aí carrega todos os aplicativos de produtividade. Então tá realmente mais organizado nessa tela. E o terceiro, que eu acho que é o principal para resolver esse problema de muitos aplicativos instalados sem uso, que são os App Clips. Né? Agora você consegue apontar o seu celular para um QR Code, por exemplo, quero alugar esse patinete aqui só para dar uma voltinha, você não precisa instalar 200 aplicativos de patinete, porque tem 3 operadores diferentes na cidade, agora não tem mais nada, né? Mas enfim, não tem que ficar instalando um monte de aplicativos, você só aponta para o QR Code e o App Clip nada mais é do que um pedaço do aplicativo original, né? Ele é para ter o mesmo nome, é para ter o mesmo ícone, só que é só um pedaço do código, a parte mais importante para você executar a ação, tipo comprar alguma coisa ali rápida, e aí você oferece no final desse processo a opção para o usuário baixar o aplicativo completo, se realmente ele for um fã da marca, se realmente ele interagir muito com a marca, né? Não precisa todo mundo baixar o aplicativo para usar só uma vez. E detalhe, tá? O Google já tinha anunciado essa função aí, mas Google é Google, né? Lança um negócio, abandona e ninguém nunca mais ouve falar. Tanto que eu nunca, na verdade, para não dizer que eu nunca vi um aplicativo desse que não precisa instalar, ele só abre e parece um app, eu só vi uma vez e foi aquela loja BH Foto, né? A B&H, quando eu tava procurando alguns preços de umas coisas e tal, e aí quando eu cliquei lá num produto, direto da busca do Google, abriu uma tela nova, como se fosse um app, e aí me deu a opção, você quer instalar o app da B&H ou você quer continuar navegando nessa forma aqui? Foi a única experiência que eu tive desde que o Google anunciou. De resto, abandonou total. E eu acho que, assim, só a Apple faz as empresas meio que desenvolverem esse tipo de coisa, colocarem esse negócio pra frente, sabe? E é bom que exista isso. Mas assim, voltando um pouco do que tu falou, porque eu sou usuário de Android e de iOS, eu uso os dois. E iOS, aproveitando para falar, iOS não é o meu sistema operacional favorito. Eu ainda prefiro o Android por diversas coisas. Mas assim, é a primeira vez
Desde que eu voltei oficialmente pro iPhone, alguns anos atrás, é a primeira vez que, quando eu abro o iPhone, o iOS, enfim, eu quero usar, sabe? Eu quero ficar ali naquela tela, naquela área de trabalho. Tanto que a gente tá gravando aqui, o meu iPhone tá aqui com o iOS aberto, e a vontade que eu tenho, por causa que os widgets estão ali, bonitinhos e tal, e os widgets nativos já são bonitos, né? A vontade que eu tenho é deixar a tela ligada, sabe? Pra eu olhar pra ele. Isso não acontecia há um bom tempo no iOS pra mim, sabe? No Android, no caso, os widgets nativos, eles não são legais, sabe? O widget legal mesmo é de terceiro. Assim, você vai instalar o widget nativo, vou falar até do Pixel 4 que eu tenho aqui, você vai instalar o widget nativo do calendário, é horroroso, né? É feio. Ele nem se encaixa automaticamente do tamanho da tela. Não, você tem que redimensionar, você tem que escolher ali e tal. É personalizável, ok. Mas não é bonito. Assim, e todos os widgets da Apple nativos, eles já saem visualmente bonitos, né? O design já é apelante ali, né? Pra você gostar de querer usar, você querer usar, na verdade. Por isso que além do pessoal do Android, falando que tinha um widget desde sempre no Android, veio o pessoal do Windows Phone, porque é uma abordagem muito mais parecida com a tela inicial com os blocos dinâmicos do Windows Phone, né? Porque no final das contas, esses widgets, eles ocupam espaços bem pré-definidos ali. Ele pode ocupar um espaço de 4 ícones, aquele de 2 linhas, né? Ou maior ainda. Então, no Windows Phone era mais ou menos assim, né? Você tinha um grid bem definido, assim. Não é igual no Android que, eu quero colocar aqui 2 milímetros para baixo. Não tem como fazer isso. Você tem que seguir o quadradinho ali que a Apple mandou você seguir. Agora sim, a abordagem das últimas telas, né? Que é a biblioteca de apps, que tem as pastas automáticas. Eu sempre odiei pasta automática, né? Sempre. Nenhum launcher nada. Eu odeio pasta automática, porque não é escolha minha. É um negócio que estão me impondo usar. E no iOS não é diferente, assim. Eu não vou usar essas pastas automáticas nunca, porque não faz sentido algumas coisas pra mim. Produtividade tá o Slack. O Slack não é minha pasta produtividade. Pra mim, o Slack é um chat. Então tá na minha pasta chat. Então, enquanto eu não puder modificar aquilo ali, eu nunca vou usar. E ainda é um passo a mais até chegar lá, sabe? Não é fácil. Eu gostaria que aquelas pastas automáticas pudessem ser também pastas que eu crio. Eu acredito que isso pode acontecer. Isso não é impossível de acontecer. Mas, assim, a única coisa que eu achei legal mesmo foi ordenar os aplicativos de A a Z de forma fácil. Assim eu consigo eliminar as páginas que eu não quero e usar só ali o de A a Z, que eu acho facilmente, arrastando aqui no ladinho, né? Beleza. Mas, assim, pasta automática pra mim tinha que morrer. E os widgets pra mim tão sensacionais, assim. De fato, me fez voltar a usar profundamente o iOS, assim, como daily driver. A pasta automática não me incomodou porque, assim, na hierarquia aqui, da hora que eu vou usar ela deve ser, sei lá, a quarta opção. Porque a minha primeira opção é arrastar pra baixo e digitar o nome do app. É muito rápido. Digito SL e já tá o Slack aqui como primeiro. Quando eu chego naquela tela de biblioteca de apps, a segunda forma de eu utilizar é pelas sugestões, porque ela já vai mostrar ali no topo quais são os apps que eu mais uso, sei lá. E depois tem as adições recentes, que também é importante. Às vezes é um aplicativo que eu acabei de instalar e tô procurando. E aí depois ainda tem os aplicativos destacados de cada pasta, né? Então, eu sei que os aplicativos que eu nunca usei, eles já estão escondidos ali dentro. E só por último que eu vou abrir a pasta, tipo, social, com todos os aplicativos de social que eu tenho. Então, assim, não me incomoda porque eu acabo não interagindo nada com essa pasta. Eu acho que eu nunca vou usar a pasta automática da biblioteca de apps no dia a dia. Aqui tem uma pasta Lifestyle, aí tem um Mercado Livre dentro. Pra comprar roupa. Pronto. E o legal dessas coisas, ao menos no meu ponto de vista, é que são novidades que são opcionais, né? Se a pessoa acaba de instalar o iOS 14, ao menos que ela role a tela até a direita ali, ou que veja o novo visual dos widgets, ela não precisa, de fato, adotar esses novos métodos de navegação e de complementação da tela de início, né? O cara adiciona os widgets se ele quiser. Tem uma galera falando, odeio widgets, é muito Android, o iOS tá androidizando. Não coloque o widget nenhum, não é problema nenhum. A biblioteca de apps é a mesma coisa. Se o Barba prefere ordenar por pastas manuais, as pastas manuais continuam disponíveis. É só na última tela de biblioteca que elas são automatizadas. Então, tem essa flexibilidade, mas tem o outro lado, e aí é mais focado nos desenvolvedores, que é a não flexibilidade por parte da Apple, né? Tipo, ela faz as coisas muito bem feitas, ela já está oferecendo aí inúmeras APIs para os desenvolvedores criarem esses widgets, mas como o Riga colocou, são 3 tamanhos, pequeno, médio e grande, acabou. Isso, por um lado,
facilita o desenvolvimento, né? O cara nem precisa desenvolver, os aplicativos não vão ser obrigados a oferecer os 3 tamanhos, pode ser que um só funcione no tamanho grande ou só tenha o tamanho pequeno, mas são 3 opções e aí o cara tem ao mesmo tempo uma limitação e o benefício de poder desenvolver a coisa exatamente como ela deve ser apresentada, por isso que fica tudo bonitinho, né? Você não precisa pensar ali num negócio que pode ser reformatado de N mil formas e ficar de um jeito meio extraterrestre, né? Então tem essa coisa boa. E os App Clips, de novo, a Apple, em vez dela fazer como o Google, pensamos nessa ideia aqui, tomem, jogou no mercado e espera a coisa se desenvolver automaticamente, quando ela pensa na coisa, ela já oferece tudo de mão beijada para os caras. Tá tudo prontinho aqui, você vai poder selecionar partes do seu app, eles têm que ter no máximo 10 mega, eles não vão rodar como um app completo, ele aparece um cardzinho ali embaixo do sistema, né? Pode ser lido como código QR ou com tag NFC, pode ser chamado inclusive de dentro do Safari, num site, né? Quando você estiver navegando, sei lá, no site do Starbucks, pode ter um botãozinho lá para você abrir o App Clip do Starbucks. Então, os caras já entregam um pacote completo e facilitam muito a adoção. Não é por acaso que o ecossistema de aplicativos de iPhone acaba sendo mais saudável e mais formatado do que o de Android. Porque a Apple meio que condensa tudo, ela coloca num pacotezinho, embrulha, bota um lacinho ali em cima e entrega na mão do desenvolvedor, né? Os dois lados, né? A Apple pega na mão do desenvolvedor e fala, né? Eu te ajudo, você tem essas instruções, faz desse jeito aqui. Mas a Apple ao mesmo tempo fala, olha, faz desse jeito aqui. Senão, meu filho, não vai chegar na App Store, você não vai conseguir distribuir esse negócio. Não tem jeito de instalar um aplicativo tão facilmente fora da App Store, né? Então, é uma troca, assim, de obrigações, né? Então, tem uma contrapartida muito forte aí. Mas ainda nessa questão de ecossistema, uma coisa que eu achei interessante foi que, bom, primeiro, a gente não vai falar de tvOS nesse episódio, porque teve mais novidades para AirPods do que para tvOS. E, assim, foi ridículo, assim, o que teve de novo, assim, basicamente nada. E os AirPods, eu acho que é uma questão de, pra mim, é o produto mais legal da Apple, porque ele é um negócio simples, apesar de ser muito caro, ele simplesmente vai lá e ele funciona, sabe? Ele tem um áudio legal, não é o melhor áudio, mas é um áudio legal, ele tem um recurso de cancelamento de ruído, pode não ser tão bom quanto o Bose no avião, mas ele funciona muito bem, e você tem um iPad, você tem um iPhone, você tem um Mac, você tá ouvindo música no Mac, quero mudar pro iPhone. Você vai lá e seleciona os AirPods no iPhone, e agora, né, vai ser automático, né? Você não vai nem precisar selecionar. Mas assim, o Bluetooth nunca funcionou muito bem para isso, né? E nos AirPods sempre funcionou. Vantagens do ecossistema fechadinho e bonitinho ali pronto. Eu achei legal que vai ter essa questão de troca automática entre dispositivos e o áudio espacial nos AirPods, né? Que na verdade é uma forma de simular um som surround. É meio que agregar valor para um produto que já foi lançado. Assim, ninguém esperava que os AirPods fossem ter uma atualização, ganhar recursos novos, mas tem. Cara, mas eu acho isso muito legal. Eu sinto falta desse recurso. Inclusive, antes da Apple falar disso, eu já pensava nisso, da minha bateria eletrônica. Que eu tô tocando e ela tem também esse lance estéreo, né? Tipo, o chimbal aparece mais no meu ouvido esquerdo. O surdo aqui do lado direito também aparece mais do lado direito. Se eu faço a virada, né? Os tons ali em cima também, ele vai mudando de um lado pro outro do fone. Mas quando você tá tocando bateria, você não toca de frente. Você vai virando a cabeça de um lado pro outro e tal. E aí o som fica fixo, né? Então a hora que eu vi eles apresentando esse recurso novo do AirPods, né? Que ele sincroniza as informações dos sensores do AirPods com o do seu dispositivo, tipo um iPad ou um iPhone, né? E faz essa relação de um com o outro pra saber se é você que tá virando a cabeça ou se é o, sei lá, ele deu até exemplo do carro balançando, do avião virando, enfim. Então, né, é a relação do seu fone de ouvido com o seu dispositivo para daí saber para onde que ele manda o som, né, e ajustar isso automaticamente. Eu achei isso muito legal. Na hora eu lembrei da minha bateria, falei, queria ter um AirPods para minha bateria também. E na hora eu descobri que os AirPods Pro têm giroscópio. Mas eu ainda tô cético, viu, sobre esse recurso. Quero ver se eu vou sentir essa diferença, porque ainda é LR, né? É uma fonte de som que tá ali na sua orelha e acabou. Como é que ele simula? Eles prometeram um sistema 5.1, 7.1 ou até Dolby Atmos, e em duas fontes de som, uma em cada orelha, simular um espaço assim 3D.
Eu estou cético, tô pagando pra ver. Olha, eu acabo acreditando porque a Boss, que faz pedais de guitarra e tal, ela já desenvolveu um fone desse. Que o fone tem giroscópio e tudo mais, e você que quer ensaiar, tem por software mesmo, você baixa lá um backtrack e vai tocar com a banda, tocando guitarra e tudo, e pelo giroscópio você simula como se estivesse realmente num palco. Assim, se você olha pra frente, você escuta a galera, se você olha um pouco pra trás, você escuta mais o baterista, o baixista tá aqui no teu lado direito, enfim, o vocalista tá na sua frente. Então a Boss tem um negócio desse que funciona e ela vende como um produto mesmo. Então eu acho que saber disso me faz ter uma pequena esperança de que realmente a Apple faça funcionar. Infelizmente agora eu vou ter que comprar a porcaria do AirPods Pro, porque eu não tenho. Eu tô confiando também que a Apple consiga entregar alguma coisa um pouco melhor, né? Pelo histórico da empresa, porque eu já testei outros fones com esses recursos de som espacial, som 3D, e era uma porcaria, pra falar bem a verdade mesmo. Então vamos ver se a Apple, com essa integração, né, entre dispositivos, ela consegue fazer um serviço um pouco melhor aí. Mas assim, eu sempre lembro, no final das contas, do The Barber Shop, né? Aquele áudio... Esse é clássico. Eu sempre... Tem o quê? Uns 15 anos isso daí, né? Sim, entreguei a idade de novo, né? Esse é muito bom. Esse é muito bom. Mas o Riga, acho que uma das coisas que ele mais percebeu, assim, no iOS foi a questão de acessibilidade, né, Riga? Nossa, com certeza. Inclusive eu tem um vídeo com as 10 melhores novidades do iOS 14, já está no canal do Tecnoblog, youtube.com/tecnoblog. Bom, primeiro, eu acho que a gente já falou muita coisa aqui, que o iOS copiou do Android, e é verdade, e tem muita coisa que o Android copia do iOS, e eu acho que tem que copiar as melhores coisas de cada sistema para fazer o melhor sistema possível. E uma coisa que eu queria muito que o Android copiasse é a questão da acessibilidade, que no caso dos produtos da Apple, ela é muito forte, é tudo muito bem pensado, assim. Então eu comecei nesse vídeo falando do VoiceOver, né? O VoiceOver é um leitor de tela que, para quem não enxerga, para quem é cego ou tem baixa visão, você consegue usar a tela de toque do iPhone, porque ele lê com um sintetizador de voz, com a voz da Siri, no caso, nos iPhones novos, tudo que está escrito na tela. Só que tem limitações. Então, por exemplo, um aplicativo mal feito, e tem muitos, ele não conseguia ler, às vezes. Sei lá, tem um botão sem rótulo, e às vezes é o botão de comprar, sabe? É ridículo, assim, a falta de acessibilidade dos aplicativos. Não tinha o que fazer, assim, você tinha que pedir ajuda para uma pessoa que enxerga, por exemplo, para conseguir usar a droga do aplicativo. E o VoiceOver, ele tá com esteroides, assim, ele reconhece imagem, então, sabe aquele recurso do Facebook que foi divulgado há alguns anos? Por exemplo, quando tem um meme, o Facebook bota uma descrição automática, que é o alt da imagem, dizendo assim, contém meme, e às vezes pode descrever o que é o meme. Ou às vezes quando tem uma pessoa, tem duas pessoas, essa pessoa está no canto tal e está sorrindo. Então a iOS consegue fazer isso hoje nativamente e com privacidade. Ele também consegue ler textos dentro de imagens. Isso é bizarro, né? Quando a gente vê, sei lá, um infográfico, que é uma imagem, não tem como ler aquilo, né? Mas agora tem, porque faz uma espécie de OCR automático ali, instantâneo, e ele lê. E ele melhora automaticamente a acessibilidade de aplicativos de terceiros. Então tem muito aplicativo que, sei lá, tem um botão de X e você não sabe o que diabos é aquilo porque o desenvolvedor não colocou rótulo, porque ele não pensou que uma pessoa que não enxerga poderia usar o aplicativo. O iOS vai lá e detecta, eu acho que isso aqui é um X. Então, beleza. Então ele explica para o usuário, ele identifica o que é a tela. E não só para cegos, né? Isso tem tem um reconhecimento de som que detecta se alguém bateu na porta, sabe? Ou se tem algum bebê chorando. Putz, isso é sensacional, sabe? Não que você... Eu quero ver se vai funcionar bem isso aí. Porque eu vi um post hoje, não sei se era do MKBHD, que ele tava com o iOS assim, eu não lembro se era ele exatamente, mas algum youtuber tech americano, e o iOS dele, a home screen só tinha assim, notificação de água. Barulho de água, barulho de água, barulho de água, um do lado do outro. Vamos ver se vai funcionar bem isso. Você pode desabilitar, você escolhe que tipo de som você quer ser alertado. Tipo, se só te interessa bebê chorando, você liga só isso. Meu ponto testes aqui... Será que ele identificou a água de fato, né? Ou... entendi. Né? Nos meus testes, ele identificou bem campainha, sirene, mais um agora que eu tô esquecendo o que foi, mas ele confundiu miado de gato
com o bebê chorando, o que é até um pouco compreensível, né? Mas ele errou essa. Sim, a Apple até se precaveu e botou assim, né? Você não deve depender do reconhecimento de som em circunstâncias em que você pode sofrer ferimentos, situações de alto risco, apesar de ter ali, né, um reconhecimento de alarme de fogo, né, um alarme de sirene. Então, mas pode falhar, né? Acontece. Mas acho que é um É um recurso... começo, isso é importante. Acho que o legal de ter um recurso nativo é que você garante que ele seja mais otimizado. Então, por exemplo, imagina que já tinha um aplicativo, não sei se tinha, tá? Não acompanho muito a comunidade surda, mas já tinha um aplicativo que conhecia som. Mas ele não vai ter as otimizações que a Apple pode fazer, porque a Apple sabe como usar o processador direitinho. Ela pode ter acesso, inclusive, a recursos que os desenvolvedores não tinham antes. Então vai gastar o mínimo de bateria, vai gastar o mínimo de processamento. Isso é muito legal, né? Então é importante que tenha recursos de acessibilidade nativos no sistema. A gente noticiou faz alguns meses que o Google estava lançando um teclado Braille para Android. Cara, tem isso no iOS faz tanto tempo, sabe? Braille é um sistema de 6 pontos que o cego consegue tatear ali. Mas com o teclado Braille você consegue digitar muito mais rápido do que alguém caçando botões ali naquele teclado com um monte de tecla. Então, por que não tinha isso nativo no Android? Mas tem no iOS e acho que é um dos grandes pontos fortes. Não só acessibilidade, como privacidade. Só que privacidade, talvez o Google não consiga copiar muita coisa, porque o modelo de negócios é bem diferente, né? Mas o iOS, sempre teve essa rixa de Android, liberdade, o iOS é muito fechado. E olha só, finalmente temos alguma coisinha ali que é a possibilidade de você mudar o navegador padrão. Eu nem acredito que a gente tá falando de 2020, isso como uma novidade, né? E o e-mail, né? Não, é bem estilo Apple, né? A gente tava falando das limitações de widgets, de app clips e tal, e, de novo, ela tá finalmente em 2020 dando o braço a torcer, né? Oferecendo browser e e-mail padrão. Ainda não tá rolando na beta 1, a gente não sabe exatamente se vai ter uma nova área lá nos ajustes para isso, ou se vai ser... Quando esses aplicativos, sei lá, o Google Chrome ou o Gmail forem atualizados, vai pipocar um pop-upzinho perguntando se ele quer ser trocado por padrão, mas não tá rolando ainda e provavelmente os aplicativos vão ter que ser atualizados para sinalizar para o sistema, ó, eu sou um navegador, posso ser definido como padrão ou eu sou um cliente de e-mail também. Mas ficou nisso, né? Se você tocar num endereço, você é aberto no Apple Maps, não tem como definir Google Maps. Se você tocar numa data e hora, você vai adicionar um compromisso no calendário nativo. Não tem como usar nenhum outro aplicativo de agenda. Então, é um começo. Aí, ano que vem, os caras expandem provavelmente mais umas 2 ou 3 categorias e todo mundo comemora. Mas, pelo menos, Agora... eles foram nas duas categorias mais importantes, né? Pelo menos. Mas assim, o navegador ainda você pode trocar o aplicativo que vai abrir, mas a tecnologia ainda é a mesma, o motor é o mesmo. O engine continua sendo o WebKit. Nesse beta 1, não tá podendo ainda? Não tá rolando ainda. Por isso que eu não tinha encontrado encanto nenhum. É porque o caminho os desenvolvedores, eles podem dizer que o aplicativo deles é, sei lá, um e-mail e daí isso fica ali na listinha de aplicativos possíveis, né? Então, como a Apple não permite que você bote uma API de um sistema que ainda não foi lançado no aplicativo da App Store, então não tem como fazer isso ainda. Mas Exato. acho que no Day One ali já vai funcionar tudo bonitinho. Quem quiser se fechar no ecossistema do Google, mas usa iPhone, acho que vai ser mais fácil, né? Ó, só pra encerrar esse blog de iOS 14, queria perguntar pra vocês, porque eu senti, assim, como se a Apple tivesse me dado uma facada no coração. Inclusive, eu quero até enviar uma carta pro Tim Cook pra reclamar. Vocês, depois que instalaram o iOS 14, vocês já criaram um alarme novo? Vocês viram como é que está o aplicativo do alarme? Gente, tô abrindo agora pra ver. Aquele wheel, aquela rodinha... Meu Deus! Que era aquela coisa mais satisfatória do mundo de usar, que tinha a resposta tátil, a Apple deu uma facada no coração de todo mundo que era fã disso, porque ela mudou o aplicativo do relógio, do alarme. Baba, você teve 14 versões pra se divertir com aquilo ali. Esse jeito de você digitar é mais prático e mais rápido. Chega. Cara, que era tão gostosinho ficar... Pra definir hora, até que a Will, é de 0 a 24 horas e de 0 a 60 minutos. Até que não era tão terrível assim. Agora, pra data, tá muito melhor. O cara, ele bota um calendáriozinho agora. Gente.
é muito melhor. Triste. E vocês tentaram já se alterar você- a data do iPhone, o horário do iPhone? Também aparece um calendário inteiro ali. Isso é uma coisa que você não mexe nunca, né? Deixou alinhado com a operadora, pô. Mudanças profundas que não foram anunciadas. Olha aí. Profundas. Me senti pessoalmente atacado. A mudança do alarme, você ainda pode fazer isso pelo Apple Watch, Barba. Então você vai lá, adiciona o alarme, e no Apple Watch é ainda mais gostoso porque você gira a coroa. Então você tem essa sensação ainda. Eu vou ter que comprar um AirPod Pro e agora um Apple Watch, que droga. Vamos começar a campanha aí pra doações pro Barba, que senão vai falir aí, ó. Outros dois dispositivos, sistemas, na verdade, que receberam novidades foram o iPadOS 14 e o WatchOS também. Mas assim, não teve muita mudança, né, Barba? Você já instalou aí a versão 14 no iPad Pro? Sim. Não teve muita mudança, tanto que o vídeo, né, a matéria que a gente ia fazer, que eram 10 melhores novidades para iPad em 2020, com o iPadOS 14, a gente cortou para 5, porque realmente... tudo bem, a Apple, no site dela, tem centenas de micro modificações, microajustes, micromudanças que ela faz, né, em cada sistema. Então lá tem centenas. Mas visualmente, para o usuário mesmo, coisa relevante, a gente reduziu a lista e acabou ficando nos 5. E eu ainda posso reduzir mais. Posso reduzir só para 3. que é a diferença dos widgets, né, do iPad pro iOS, que a gente tem ainda uma barra lateral de widgets fixa. Não tem como passar para a área de trabalho ou passar para uma segunda tela. Não tem como. Uma explicação possível que os desenvolvedores estavam falando até no Twitter, porque eu sigo vários, né? Vários fóruns do Brasil. Uma explicação possível é porque o iPad é muito comum que você use em modo paisagem e em retrato, né? E aí, nessa primeira versão, a Apple meio que para lançar logo esse negócio, não conseguiu resolver isso e não conseguiu meio que alinhar ali os widgets em modo retrato ou em modo paisagem, quando você muda, né? E talvez eles meio que deem uma quebrada. Que você ainda também tem como ver a visualização do iPad ainda tem duas, né? Que é mais ícones e menos ícones, né? Então tem todas essas mudanças que precisam ser ajustadas. Ou a segunda explicação é que a Apple não quer que você use mesmo na área de trabalho e vai ficar naquela barra lateral e é assim o layout do iPad. A segunda mudança, que pra mim é a mais importante de todas, né, que vai direto ao ponto, é a experiência da caneta. Então, acho que o Rafael também deve estar usando o iPadOS 14, ele já deve ter testado isso. Tô sem iPad. Ah, tá. Pois é, em qualquer campo de texto, não interessa qual aplicativo, isso já é nativo, é um campo de texto, já está ativado, você pode escrever e ele transforma tudo que foi escrito à mão em texto digitado. Ainda tem alguns problemas em relação a reconhecer letra maiúscula, letra minúscula. Ainda tem esse problema. Eu ainda não tenho como configurar, por exemplo, porque eu só escrevo em letra maiúscula, né? Chamar aquela letra de forma. Eu não sei eu só escrevo na mão. Eu não sei escrever mais letra cursiva. Eu não sei. Eu desaprendi isso há anos. Então, aquela letrinha mesmo maiúscula, eu escrevo mais rápido, né? E aí, eu não gosto que... porque assim, ele reconhece a letra maiúscula e aplica a letra maiúscula. Então, eu não tenho ainda como configurar que tudo que eu escrevo, mesmo na mão, vai para minúsculo. Não tenho como. Então, mas de toda forma, em qualquer campo de texto, você tá aqui com a caneta, você não precisa mais ficar... Porque eu carrego muito o iPad aqui no apartamento, no estúdio. Eu carrego muito o iPad porque às vezes eu uso como retorno, como no Evernote aberto para ler. Eu carrego muito o iPad sem a case, né? Só o tablet e a caneta. As duas soluções hoje da Apple, que é aquele teclado digital gigantesco ou o tecladinho pequenininho, não funcionam para mim. O que funcionava para mim antes era aquela visualização do teclado dividido, né, que a Apple abandonou, não sei porquê, mas abandonou. Que era muito boa, que ficava cada lado ali e dava certo. E agora não, agora eu com o tablet na mão, eu posso rapidamente digitar uma busca ou digitar uma resposta, escrevendo, e eu consigo escrever numa boa, ou eu posso simplesmente clicar em ditar, e aí eu clico no teclado, ele reconhece tudo que eu tô falando, e eu ainda consigo, olha só, na hora de falar, eu consigo falar a pontuação final. Então, na hora de fazer uma pergunta, eu falo ponto de interrogação no final. E aí ele coloca ponto de interrogação. Então, agora eu tenho essas duas formas de interagir, ou escrever, ou digitar, ou conversar com alguma pessoa usando o iPad sem depender do teclado, né? Com a caneta escrevendo ou ditando. E a terceira, para não ficar falando tanto, a terceira mudança que eu acho significativa foram os redesigns dos aplicativos, né? Agora todos eles têm uma sidebar
sidebar, e são os menus de forma mais fácil ali de acessar, o Google Fotos, então tem todo aquele menu ali na lateral, sem eu precisar ficar descendo até lá embaixo para ver todos os vídeos ou ver os álbuns e tal. E aí, todos os aplicativos nativos, eles meio que ficaram, assim, é uma experiência mais unificada, né? Todos eles têm sidebar. Então, o música tem sidebar, o gravador tem sidebar, o calendário tem sidebar, fotos tem sidebar, arquivos. Então, todos os apps eu acho nativos. Que faz mais sentido, né? Porque você aproveita melhor a tela ali. Não adianta a Apple vem vendendo o iPad, principalmente o Pro, como uma baita ferramenta de produtividade que você usa no seu trabalho. Mas assim, ele continua com aquele comportamento do iOS de você abrir o aplicativo completamente na tela inteira e você tem que ficar abrindo o menu hambúrguer para qualquer coisa, ou no máximo ter multitarefas para você ficar 2 aplicativos lado a lado. Então assim, eu acho que faz muito mais sentido você começar a ter uma sidebar já aberta no iPad. Enfim, ficou até com mais cara de desktop, né? Mas acho que aproveita melhor o espaço. Né? Mas tem uma coisa legal, por exemplo, no App Fotos, né? Você pode escolher deixar a sidebar aberta, mas para quem não gosta, quer ver o Fotos assim, totalmente, né, pega na tela toda, você pode só arrastar a sidebar um pouquinho, e aí você vê a sidebar, sabe? Da esquerda pra direita, e aí você vê todos os menus de novo, aí você consegue acessar os favoritos, os lugares e tudo. E aí você quer sumir com a sidebar, você arrasta de novo e ela some, sabe? Você tem essas duas opções, ou deixa mostrando, ou só chama ela e depois ela some. Isso eu achei legal também. Desde o surgimento do iPad, né, já estamos aí uma década de história, o iPad no começo, ele era visto exatamente como um iPhoneão, né? iPhoneão, era a mesma interface esticadona para a tela dele, que começou lá com aquele 9,7 polegadas, hoje a gente tem uma linha diversa, mas ano a ano a Apple aprimora o sistema e os aplicativos nativos para fazerem um uso melhor do que o iPad tem a oferecer. E esse ano está tanto explorando melhor esse espaço com a sidebar, quanto também trazendo umas novas interfaces que antes ocupavam a tela inteira e que agora vão rodar compactas, como ligações chegando, isso está no iPhone também, né? FaceTime verdade. ou ligações Bem lembrado. aparece só lá em cima compactozinho. A Siri também está mais compacta, não toma mais a tela inteira, então essas coisas são legais. E também ali em assunto relacionado de interface compacta, que também é uma coisa que já existe há anos no Android, Picture in Picture chegando também no iPad e iPhone. Inclusive, a questão das ligações eu também achei simbólica, porque ligação deixou de ser um recurso super importante hoje em dia, né? Pra mim já é assim, pra geração mais nova, imagino que ainda pior, assim. Porque a nossa relação com ligações incomoda, não me liguem. Tem 200 formas de falar comigo, me manda e-mail, que já é coisa de velho, me manda um WhatsApp, me manda qualquer coisa. A ligação é tipo o último caso se você tiver combinado de ligar pra mim ou se alguma coisa estiver pegando fogo e precisar falar comigo de verdade, sabe? Então, assim, mudar a janela de ligação, que antes era a tela inteira muda e fica ali o botão de atender ou desligar, pra essa opção que é só uma notificação, como se fosse uma mensagem, faz mudar na minha cabeça um pouquinho a importância do que é a ligação no sistema, sabe? Então, enfim, não sei se é intencional, se eles fizeram essa mesma leitura, mas eu recebi dessa forma essa mudança de design. E detalhe, vai ter Picture in Picture pra FaceTime, né? Sim, porque pra aí... vídeos e FaceTime, é muito bom. Pois porque, cara, não fazia sentido você ficar com a pessoa em full screen o tempo inteiro sem poder fazer outra coisa, né? E eu não sei se vocês já testaram o Picture in Picture do iOS, não do iPad, porque no iPad até já tinha. Quando você abre o YouTube, você conseguia deixar ali, usando o Safari, tá? Usando o Safari, você conseguia deixar o YouTube ali bonitinho. E no iOS, eu que escuto muita música também no YouTube, né? E no iOS, quando você vai para a área de trabalho, você pode simplesmente arrastar o vídeo ali pro lado, e aí ele cria uma setinha para você chamar ele de novo, e aí o vídeo continua tocando, né? Vamos dizer que é uma playlist de música, melhores músicas... Burlaram o YouTube Premium, né? melhores músicas dos anos 90, sei lá. E aí você arrasta pro lado o player, ele some, fica uma setinha para você puxar de novo, a música vai continuar tocando, você vai fazendo suas coisas, usando o Twitter, Instagram, ou até, sei lá, resolvendo, anotando alguma coisa, enfim. E aí você puxa de novo, tá lá ela, e você pode fechar e tal, ou deixar... Cara, isso é sensacional. Pois, demorou, né? Aproveite enquanto dura, viu? Porque o Google vai falar com a Apple, eu quero saber se o cara tá usando dessa forma pra bloquear. Exatamente, eu acho que o YouTube Premium, ele tem alguns recursos bacanas, como, por exemplo, não mostrar propagandas e você poder baixar os vídeos, mas um dos motivos pelos quais eu assino é pra você conseguir ouvir o vídeo, sei lá, às vezes tem um vídeo que não tem uma importância ficar vendo a imagem do vídeo, né? Às vezes é mais importante ver o áudio. E eu deixo me
minimizado o aplicativo. Não precisa ficar ocupando a tela. E no aplicativo do YouTube, quando você é usuário de YouTube Premium, dá pra fazer isso naturalmente. É só você migrar pra outra tela e ele funciona como um aplicativo de música. Mas aí eu fico pensando, será que o Google vai implantar isso no aplicativo do YouTube do iOS? Porque, né? É uma coisa que se tem pessoas que Será que não é obrigatório? Se tem pessoas que, né, que assinam. Não, acho que por não é causa obrigatório, disso. não. Não? O desenvolvedor tem que implantar esse recurso. Agora eu quero um widget do YouTube pra ficar ali, ó, pá. Verdade. Só o playerzinho tocando ali, 16:9. Ah, mas ele Isso nada... é outra limitação, viu, do iOS. Os widgets, eles não são muito interativos, ou não são interativos at all, né? Tipo, eles mostram informações, mas você não tem muito como mexer neles, sabe? Eles não são mini aplicativos ali. É uma coisa que não sei se vai evoluir aí dentro deste ano de iOS 14 ou se só vai mudar em anos seguintes, mas Tem os widgets de sugestões da Siri, por exemplo, que você consegue clicar num aplicativo e ir direto para aquilo. ele tem áreas que você pode tocar, botões ou ícones, mas você não pode interagir muito com ele, tipo, tem um player ali. Entendi. Tem um único que é o conjunto inteligente que você consegue escolher usar outros, mas assim, é só uma interação, é só um scroll. Você básico, bem E básico. uma lista de tarefas, por exemplo. Ele vai abrir Não vai, isso aí, marcar tarefas como feitas, isso aí eu acho que não vai rolar, não. Não vai rolar? Ele vai abrir. Eu acho que não. Ele vai abrir o negócio. É, No Android já é diferente, já consegue. E a questão do YouTube, o que eu ia falar é se o desenvolvedor consegue escolher se ele ativa ou não o Picture in Picture, talvez seja a questão do Google só ativar para quem for um usuário com Premium habilitado, né? E aí não tem essa questão de matar o Premium. Sim. Cara, eu não sei, porque tá rolando pelo Safari, né? Sem ser premium. Ah, sim, mas no Safari sempre funcionou, né? No macOS, Pois uma é, das eu formas não- de você usar então. PIP, né, do YouTube é você dar aquele clique direito segurando o Ctrl e pronto, vai aparecer o botão, né, pra você ver em PIP. Eu realmente não sei se o Google vai conseguir bloquear isso, a não ser que ele fale com a Apple mesmo. Bom, vamos ter que esperar a versão final. Eu acho que se eles conseguirem implementar os anúncios no PIP, eu acho que eles mantêm. Sim. Isso é o que porque importa. é assim, né? No desktop é isso, né? Eles permitem, o Chrome tem uma extensão de PIP, né? Você não precisa nem artimanha nem nada. Então, mas é porque ele usa o player deles para reproduzir. Então, na versão da Apple, ele meio que joga o arquivo do filme puro para o PIP. Eu não sei se ele consegue usar o player do YouTube com toda aquela questão dos anúncios que aparecem às vezes na parte de baixo. Não necessariamente eles interrompem a reprodução, né? Para veicular um vídeo inteiro. Às vezes é um banner, né? Ali embaixo. E isso no PIP não vai rolar. Então, eu acho que é esse o entrave. Sim. Só pra gente fazer a menção aqui, se não terminar esse episódio sem falar dele, o WatchOS 7 chegou, anunciaram finalmente o aplicativo de monitoramento de sono, né? Que é o que a gente já tava falando bastante tempo também, que ia rolar nesse sistema novo. E tem uns recursos de saúde também, né, envolvidos ali. Sim, agora você pode, quando você estiver lavando as mãos, o seu Apple Watch detecta que você está lavando as mãos e mostra uma animação toda bonitinha ali de 20 segundos para se certificar de que você está fazendo seu trabalho direitinho, principalmente nesses tempos de pandemia que todo mundo descobriu que, nossa, é importante realmente higienizar as mãos, né? Então o WatchOS vai ter isso. Mas sobre o recurso de monitoramento de sono, eu acho que isso diz muito mais sobre o próximo Apple Watch do que sobre o WatchOS em si. Porque, sendo bem sincero, com o Apple Watch que a gente tem hoje, o Series 5, você vai monitorar o seu sono e beleza. E quando você acordar, você tem que carregar o seu relógio, porque vai mostrar, olha, que bom que você dormiu bem, agora carrega o seu relógio, porque ele não vai funcionar mais 1 hora, tá? Então, para isso funcionar direito, o novo Apple Watch precisa ter uma bateria que dure pelo menos 2 dias. Então, eu tenho expectativas com relação ao hardware que vai rodar esse WatchOS 7. Eu acho que a questão, Riga, no final das contas, não é nem quanto dura a bateria, porque se durar 2 dias, também a cada 2 dias você precisa fazer isso de tirar o relógio. É mais a questão da velocidade que carrega a bateria. Porque, por exemplo, eu tenho 4 e eu uso pra dormir, eu não tiro ele pra dormir, e eu tenho carregado a bateria em alguns momentos específicos. Então, de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tirar ele, pôr pra carregar, entro no banho e aí, tomo banho, vou lá, pego o meu café e tal, espero mais meia hora, 40 minutos, tá carregado, põe o relógio de volta, entendeu? Tipo, depois de tomar café ainda, dá um tempinho ali, não chega a ser 40 minutos, mas enfim. É o tempo de carga do aparelho, né? É o tempo que eu uso pra fazer essas coisas. E aí, é a minha carga diária. Então, eu só troquei, em vez de eu deixar carregando de madrugada, enquanto eu durmo, eu carrego de manhã, a partir do momento que eu tiro pra tomar banho, né? Então, nem é tanto durar mais de um dia, porque senão você vai ter que ser interrompido dessa mesma forma a cada 2 dias. É mais a questão da velocidade
velocidade de carregamento. Se eles implementarem uma carga um pouco mais rápida, em meia hora, por exemplo, no tempo de você tomar banho, se trocar, o relógio já carregar, pronto, resolveu todo o problema. Eu me surpreendi em eles anunciarem isso como uma novidade do WatchOS 7. Eu achava que seria justamente um recurso atrelado ao novo Apple Watch. Achei... E eles não falaram muito isso, né? Como é que... O máximo que ele tem, isso integrado ao iOS 14, são novas notificações que te avisam quando o Watch está recarregado, então você não precisa ir lá olhar ele já aparece logo no iPhone. Tem essas melhorias. O próprio Watch também vai te recomendar horas de recarregar, mas é tudo uma puta gambiarra, né? Justamente devido a essas limitações aí. Então, concordo que a recarga tem que ser aprimorada, mas o problema vai existir de qualquer jeito, né? Eu acho meio esquisito você acordar e ter que tirar o relógio. Não, mas pra tomar banho... Eu tô acostumado... Pra tomar banho sim, mas eu, por exemplo, costumo tomar banho mais no fim do dia, antes de dormir, entendeu? Então, cada pessoa tem uma rotina diferente. Tá vendo? A minha rotina atual, eu não gosto de dormir com ele, até porque ele não tem ainda monitoramento de sono, mas eu acho que faz mais sentido você tirar para dormir. Eu não sei, eu vou experimentar, mas eu uso o app de terceiro para monitorar o sono, enfim, mas eu acho que de qualquer forma... Não te incomoda o relógio, assim? Porque não é uma pulseirinha, né? Uma Fitbit fininha e tal. Ele é meio trambolhudo para dormir, não sei. Eu achei que ia incomodar, mas não tá incomodando não. De boa? Eu achei que ia incomodar mais. Eu gosto porque, assim, com o aplicativo, ele monitora também o batimento cardíaco, ele faz relações, né? Tipo assim, a gente percebeu que em dias que você pratica atividade física, você consegue ter um sono mais profundo, ou ele notifica depois que acorda, né? Olha, em alguns momentos seu batimento estava abaixo do mínimo ideal ali e tal, enfim. Então eu acho legal, é uma coisa que não muda a minha vida, pra falar a verdade, mas você se acostuma a ter aqueles dados, né? Então eu tô continuando usando. E aí eu já me adaptei a essa rotina, eu acordo, tiro antes de tomar banho, boto ali pra carregar, e coloco de novo o relógio depois. Falando por mim, eu uso um Garmin, o Garmin Fenix 6 Pro, e ele tem uma bateria que dura 5 dias com todos os recursos ligados. Com oxímetro de pulso, que é o que gasta mais, corta a bateria pela metade, e com monitoramento de sono e batimentos cardíacos 24 horas. E aí eu só tiro ele pra tomar banho, né? Eu durmo com ele porque aí ele monitora meu sono. Mas talvez com um relógio que eu tenho que tirar, sei lá... Eu fico pensando, sim, talvez funcione você ir tomar banho, dar uns 20 minutos e carregou 30%, 50% da bateria e daí ele aguenta mais um dia. Mas ainda fica meio que... Sabe, depois de um ano, a gente sabe que a carga da Apple Watch não é a mesma de quando você comprou, né? Então fica aquela coisa meio muito justa, assim, né? Parece que não tem uma sobra. Então tem que melhorar tanto a velocidade quanto a autonomia mesmo, né? Eu acho que assim, tem que chegar num ponto onde dure pelo menos 24 horas e que a bateria você consiga carregar ela em 40 minutos, 1 hora assim, estourando. Eu acho que esse seria o ponto ideal para funcionar 15 bem. minutos. 15 minutos tá ótimo. Aí... Temos que sonhar alto, Mobilon. Existem carregadores rápidos no padrão Qi, então assim, não é uma coisa de outro mundo a Apple implementar isso. Só falta trazer para o Watch, que inclusive nem usa o padrão Qi. Você não consegue colocar ele para carregar no seu carregador sem fio de outra marca. Tem que ser o carregador específico do Watch. Então assim, dá para a Apple fazer isso. Só falta querer. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. Manda pra gente qual foi a novidade que você mais gostou, que você estava esperando há muito tempo também, né? tecnocast@tecnoblog.net, pelo Twitter, Tecnocast é a hashtag, Tecnocast também o nosso perfil, só dá o reply lá no Twitter, ou responde lá pela comunidade no post deste episódio. Se você quiser continuar o papo com a gente pelas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon, @Paulo Riga e @barba com 3 As no final. Rafa, aproveita também e divulga aí seus canais pra galera. Estou no @rfishman, que ninguém vai saber escrever, mas enfim, bota no Google do jeito que você quiser e que você acha Rafael Fishman, ou então me procura lá no Mac Magazine, em todas as redes sociais, @MAC Magazine. Maravilha, esse episódio vai ficando por aqui, voltamos com o outro na semana que vem. Até lá! Falou! Falou! Areos! Tem que tomar banho, hein, Rafael? Eu não entendi. Isso daí é discussão, tipo, pra que lado fica o papel higiênico? Não, Hoje é sábado, Rafael. É sábado, bicho. Tem que tomar banho. Não, hoje eu lavei o carro mais cedo, eu tomei meio-dia. Pedi pra esposa pegar a mangueira, né? Botar do lado do carro. Vai!
Vai! A gente vai se apresentar, fala que tem um convidado. Ah, é, né? Eu tenho que ter uma frasezinha engraçada? Não. Não é Nerdcast. Ah, não? Pera aí, gente, que eu não tô conectado. Não tá? Você não tá ouvindo a gente? Aí o cara pergunta e não tá ouvindo, né? Você não tá ouvindo a gente? Se ele não respondeu, Aí a ele pergunta fala, é sim, né? aí ele Oi. fala, não tô. Oi, tô ouvindo. É tipo Windows. Nenhum teclado é detectado. Pressione Enter para continuar. Mas aí também tem mais um ponto na questão visual, né? A gente tem as sidebars que ocupam a altura completa da tela. Desculpa. Caralho, a Siri, tudo isso que eu falei agora, eu vou ter que tirar um screenshot disso, peraí. Tudo isso que eu falei, ela ditou aqui. E agora falou, eu não entendi.